Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa cravou um novo recorde histórico, subindo 1,56%, fechando acima de 161 mil pontos. Ele foi impulsionado pela aprovação no Senado da prorrogação do prazo para distribuição de dividendos isentos até abril de 2026. A perspectiva do que estava aprovado era para o final deste ano, e aí houve uma corrida das empresas. A gente viu Vale, a gente viu Itaú de antecipar os dividendos. Esse movimento, que inclusive pode ser jogado lá para dezembro de 2026, tira um pouco a pressão das empresas como um todo. Ajudou o dólar a recuar. O dólar caiu 0,52 a R$ 5,33. Nos Estados Unidos, um dia de alta, o que é importante, pensando no corte de juros este mês, que deve acontecer, a expectativa é alta para que aconteça. O Trump, ele elogiou o possível sucessor, mas falou que irá anunciar oficialmente somente lá em 2026. Tivemos também os dados de produção industrial que decepcionaram, mas a OCDE elevou a projeção do PIB do Brasil para este ano. Vamos falar mais sobre isso lá na frente. O Ibovespa ele subiu 1,56%, o dólar caiu 0,52%, o euro caiu 0,41%, fechando a R$ 6,19, e o Bitcoin voltou a subir nas 24 horas, rompendo ali os 92 mil dólares, passando os 90 mil dólares com louvor. Bolsas americanas, S&P 500 subindo 0,25, Nasdaq subindo 0,59, Dow Jones 0,39, já o Russell 2000, que são as small caps, caindo 0,12, a Treasury de 10 anos recuando, então o título de 10 anos americano chegou a bater 4,10 nessa semana, agora recuou para 4,07, e o VIX, o índice do medo, recuando 3,77%, o que é importante depois de uma alta ali, de uma preocupação. Na Ásia, a gente vê o mercado do Japão e Coreia do Sul subindo, já Hong Kong e China caindo. O destaque ali, Nikkei do Japão subindo 1,13% e Hong Kong caindo 1,36%. Já na Europa, o fechamento, o Eurostoxx subindo 0,42%, a DAX subindo 0,51%, já o CAC 40 da França caindo 0,28%. Destaques na Bolsa Brasileira, CVC foi a maior alta de 6,63%, lembrando que o CVC vai sair do índice Bovespa. Já a maior queda foi de TIM, caindo 0,74%. Você vê que ali tiveram poucas quedas ontem no Ibovespa, tanto é que a quarta maior queda foi Dux, que caiu 0,07%. Então um dia bastante positivo para a Bolsa, e quando a gente fala de dia positivo para a Bolsa, mercado mais otimista, subindo, os juros futuros caem. E se os juros futuros caem, quem está demorando para pré-fixar a parte da carteira vai perdendo essa oportunidade. O janeiro 27 está em 13,57, caindo 0,37. Já o janeiro 2035 está negociando a 13,06%, uma queda de 0,66. Daqui a pouco deve ficar abaixo de 13%, essa taxa mais longa. Outro que está sendo pressionado também é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA 2029 está negociando a IPCA mais 7,71. Já a IPCA 2035 pagando ali IPCA mais 7,24%. Tesouro Pré 2032 13,14%. Isso é, Selic a 15%, investidor ganhando mais de 1%, feliz, porém essa Selic vai cair. Seja para o mercado projetando 12,25 para o final de 2026, 12, abaixo de 12, ele vai cair. E aí o investidor vai ganhar 0,90, 0,80, sendo que ele já pode pré-fixar e garantir mais de 1% para 3 anos, 5 anos. Essa oportunidade está secando. Quando ele vê que a Selic caiu, ele fala, opa, agora eu quero pré, a pré já vai estar em 11, 10. E isso faz com que ele tenha uma perda financeira no futuro. Por isso que é importante entender os aspectos, entender o perfil do cliente e, se for o caso, ter pré-fixado, ter inflação, que é um juros real acima da inflação, que é importante para a carteira de muitos clientes. Os bancos estão subindo forte, subiram forte ontem. O BTG, principal alta, 2,81%, Santander 2,62% e o Itaú Unibanco subindo 2,23%. Lá fora os bancos também indo muito bem, o Inter subiu 1,77% e o Nubank 0,77%. Bancos americanos, aliás, tivemos a XP também com uma alta importante de 1,73%.
tá? E os bancos americanos, Bank of America subindo 0,58%, JP Morgan 0,53% e o Goldman Sachs 0,89%. Techs também foram um dia muito positivo, Nvidia subindo 1,45%, Apple 1,28%, Tesla 2,10%, um dia muito forte. Calendário econômico que a gente tem que ficar de olho. Nós teremos o PMI composto aqui no Brasil e os dados de fluxo cambial. A principal perspectiva para o Brasil é para amanhã, quando sai ali a divulgação do nosso PIB. Nos Estados Unidos, a gente vai ter os dados do setor privado, emprego no setor privado, o ADP. Vamos ter o PMI composto também e o ISM de serviço. Lembrando que o ISM de indústria, manufatura, veio ruim, veio abaixo do esperado. Então vamos acompanhar os dados de hoje. Falando em dados, a OCDE elevou a projeção do PIB do Brasil de 2,1% para 2,4% lá em 2026. Aliás, 2025 para este ano elevou de 2,1% para 2,4%. Já para 2026, o mercado como um todo prevendo um crescimento menor para o próximo ano, de 1,6% para 1,7% foi a OCDE, mas o mercado como um todo já entende que vai ter um crescimento menor para 2026. Uma desaceleração por conta até desses juros muito altos, dessa questão fiscal que atrapalha tanto o Brasil. Popularidade do Lula em queda, então a Atlas Intel divulgou hoje que a desaprovação do governo voltou a subir, atingindo 50,7% e voltou a superar o índice de aprovação, porque a aprovação agora foi para 48,6%. Lembrando que essa taxa de aprovação do governo estava abaixo da desaprovação. Quando tivemos a atuação ali do Trump tarifando o Brasil, Lula se aproveitou muito bem dessa narrativa e subiu a aprovação dele, que ficou um nós contra eles, olha os Estados Unidos. Isso fez com que a aprovação dele subisse e a aprovação caísse. Porém, algumas pautas importantes como criminalidade e corrupção, principalmente quando se fala de criminalidade, a gente viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Isso faz com que o posicionamento da esquerda em termos de enfrentamento ao crime seja mais leve, na questão de encarceramento, menos encarceramento, mais ressocialização, um outro tipo de discurso, que é o discurso que a maioria dos brasileiros, já foi feito em pesquisa, não compra. O brasileiro está cansado de bandidagem, está cansado de ser assaltado, está cansado de tudo isso, e quando traz para essa pauta, a aprovação do governo cai. Então vai ser uma guerra de narrativas agora até as eleições. Criando muito um confronto de nós contra eles, então a esquerda, o empresário contra o trabalhador, agora o 6 em 1, e não sei, então vai vir muito essa pauta do nós contra eles, e desse lado a questão da segurança pública, questão de corrupção. Então vai ter alguns dados importantes. Vamos ver, essa corrida de eleição vai ser muito interessante, e com a pimenta da inteligência artificial vai dar o que falar. A produção industrial registrou um avanço de 0,1% em outubro na comparação em setembro, porém a expectativa era uma alta de 0,4%. Então veio abaixo do que se esperava, tá? Wall Street, dia de alta, como eu falei, esperando o que vai acontecer na próxima semana, a super quarta, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O Brasil deve manter a Selic a 15%, lá nos Estados Unidos deve ter um corte de 0,25%. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. O BNDES confirmou a criação de uma linha de crédito emergencial para apoiar empresas brasileiras que foram afetadas pelo tarifaço. Então, como eu falei, com o tarifaço vindo, o governo ele absorveu muito esse discurso de vamos proteger aqui o Brasil do estrangeiro querendo pautar a gente aqui, e isso fez com que a aprovação dele subisse. E agora ele aprovou, o governo como um todo, no caso do BNDES, aprovou essa linha de crédito para as empresas que sofreram mais com o tarifaço. Produtividade da indústria estagnada. Então, quando a gente fala de dados agora, o novo estudo da CNI aponta que a produtividade brasileira não apresenta crescimento significativo há 10 anos. O documento cita a falta de inovação, ou seja, a gente tem uma oportunidade de a gente conseguir aumentar a produtividade via inteligência artificial, e a gente pouco utiliza, e boa parte também do déficit educacional com barreiras estruturais. Então, por exemplo, eu faço esse Acorda Mercado aqui, eu fiz por 450 dias úteis.
eu demorava de 3 a 4 horas para fazer esse relatório aqui, para montar, para fazer, para estudar, para postar. Hoje é 1 hora e meia. Ou seja, a IA me deu produtividade. Eu consigo entregar a mesma coisa, que é entregar um valor até mais para a sociedade. As pessoas vão olhar e ver valor. Nossa, que legal que você está fazendo por mais da metade do tempo. Então, fazer em 4 horas, eu faço 1 hora e meia. A gente pegar isso, que entre a parte da educação, entre a parte de capacidade de raciocínio, que é como que eu utilizo a IA para eu ganhar tempo, para eu ganhar velocidade. Esse é um exemplo, mas tem vários exemplos que mostram isso. Então, quando a gente tem um déficit educacional muito forte, uma capacidade de raciocínio bem mais limitada, muita gente ficando aí no TikTok o dia todo, não sabendo gerar valor para as pessoas, faz com que fique menos produtivo. Porque as pessoas precisam entender que, como que eu faço a mesma tarefa com mais resultado, com mais geração de valor? E para isso eu tenho que estudar, eu tenho que buscar meios. E se eu não estudo, se eu não busco meios, eu vou sempre pelo caminho mais difícil e aí eu consigo fazer menos em mais tempo. A ideia é fazer mais com menos tempo. Então, esses fatores, sem contar a parte de burocracia, a parte de impostos que travam tanto, algumas leis trabalhistas que passam no ponto, quando a gente compara o Brasil com os países no mundo como um todo, fazem com que a gente tenha uma defasagem muito grande na nossa produtividade em comparação com o mundo e caindo. Vamos falar agora da política. Alcolumbre, presidente do Senado, contra o Planalto. Ele tirou ali do calendário a pauta do STF, a pauta do Messias no STF e está criticando fortemente o governo. Então tem uma briga muito forte do governo versus Senado, porém, como eu falo aqui, é uma briga hoje, amanhã provavelmente não vai ter mais briga, porque é só aprovar algumas emendas parlamentares para o final do ano e aí ficar tudo certo. Costuma ser assim. Vamos acompanhar como que vai ser essa jornada, mas o Senado vai lá, opa, temos uma oportunidade aqui de fazer ali um acordo legal. Vamos aproveitar, o governo ele quer emplacar o Messias no Senado, não vai ser tão simples assim. E até porque não é o candidato não é o candidato do Alcolumbre, né? O candidato do Alcolumbre é o Pacheco. E aí quando a gente vê essa oportunidade do Senado, fala, opa, deixa eu aprovar isso, deixa eu pensar em aprovar isso, vamos colocar a emenda. Então não pelo povo, né? Não é o povo não quer mais emenda, o povo não quer mais esse dinheiro público vazando de uma forma errada, não quer. Então vai ser um acordo governo e Senado e quem perde é o povo. Então vamos acompanhar esses trâmites aqui, mas a gente já vê essa novela acontecer milhares de vezes, Senado endurecer, não quer, mas só para conseguir uma emenda parlamentar, algo diferente. Lá nos Estados Unidos, o Trump adiou o anúncio do sucessor do Fed. A expectativa é o Kevin Hassett, ele assumir, lembrando que ele é um cara muito alinhado com juros baixos, com uma perspectiva de crescimento econômico, que é o parecido com o que a gente olhava para o Galípolo aqui e falava, no Brasil aqui o Galípolo vai assumir o Banco Central, ele foi ali indicado pelo Lula e vai fazer com que os juros caiam. E ele está sendo um defensor ferrenho. Será que vai acontecer isso nos Estados Unidos? Não sabemos, mais que o Kevin Hassett ele dá indicadores, ele dá indícios que ele vai ser alguém que vai defender e vai ajudar no ritmo de corte de juros. Isso é verdade, tá? E por fim, a prorrogação de dividendos isentos. Como eu disse, a perspectiva e se espera agora que essa medida vá até o final de 2026, essa prorrogação. Então, líderes partidários do Congresso articulam uma proposta para estender a isenção de imposto para 2026. Vamos ver, isso vai tirar uma pressão muito forte das empresas como um todo, que fez com que muitas empresas já se antecipassem dividendos agora este ano. Com isso, a gente finaliza nossa Acorda Mercado de hoje. Um ótimo dia para todos. Pega esse conteúdo, compartilha com todo mundo. Bora levar o Acorda Mercado para todo mundo. Como eu falei, todos os dias aqui, 5h30 da manhã. Hoje um pouquinho mais tarde, mas todos os dias aqui cedinho para você. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.